Não, estava testando aqui só. Obrigado. Ok. Dando continuidade ao Congresso, claro que eu tenho o maior carinho em agradecer a Penha. Tá? Ela está sempre, a gente está sempre, desde muitos anos atrás, não vou nem dizer isso, mas é uma parceira de sempre. Nós já escrevemos capítulos de livros juntos, já fizemos várias coisas e eu sinto muito orgulho de tê-la como coordenadora nessa sessão, tá? De metrologia em radioterapia. O Roberto, eu tive o prazer de orientar junto com ele, um aluno sensacional, sensacional, que eu insisto que ele volte para fazer doutorado. Então, bem, eu gostaria de convidá-lo a coordenar essa sessão e muito obrigado por tudo. Obrigada, Guilherme. Bom, queria também primeiro cumprimentar a todos, desejar bom dia a todos, agradecer ao Guilherme por ter feito esse convite, né, de eu coordenar essa sessão. E, bom, realmente, Guilherme, a gente está junto nessa empreitada faz muito tempo. Esse ano é um ano muito especial, porque tudo está sendo diferente, né? Então, a gente teve que aprender muita coisa na nossa rotina, no dia a dia, como lidar com essa adversidade, e a gente conseguir chegar aqui, né? Concluir esse evento, que está sendo muito interessante participar. Eu também quero agradecer por poder fazer parte disso. Estou muito contente. Eu queria só contar mais ou menos como que a gente chegou a essa mesa, né, a esse painel, essa palestra. Quando o Guilherme me convidou para fazer parte como coordenadora de sessão, na verdade, ele deixou livre para a gente escolher que assunto a gente queria, cada coordenador queria na sessão. No meu caso, o que eu pensei? Quando ele, logo na primeira reunião, ele nos disse que o tema do evento seria radiações ionizantes no enfrentamento da pandemia, ou de epidemias, aí eu fiquei imaginando, né, o que seria mais interessante na nossa área, né, como que a gente pensaria isso na metrologia. Eu pensei na metrologia de um jeito geral. Como a gente estava falando de epidemia, de pandemia, aí eu pensei assim, bom, vamos imaginar aonde essa situação está mais grave nesse momento. São os hospitais, né, que estão na linha de frente. A metrologia, o laboratório de calibração, a metrologia como um todo, como que no nosso caso, do laboratório de IPEM, eu acabei não me apresentando, algumas pessoas já me conhecem, mas eu trabalho no laboratório de calibração do IPEM já há mais de 30 anos, né? Trabalho com metrologia sempre, desde sempre trabalho com isso. E a nossa interação com os hospitais, principalmente, vem da calibração dos equipamentos usados na radioterapia, que são os dosimetros clínicos, né? Então, dentro desse raciocínio, o que eu pensei? Bom, o que está mudando no enfrentamento da epidemia na calibração de um dosimetro clínico? O laboratório de calibração, no nosso caso, eu acho que no Brasil inteiro foi assim, o que ditou a nossa atividade este ano inteiro, praticamente? A gente está trabalhando em atividade remota. Só que o trabalho de calibração não pode ser feito remotamente. A direção da casa, do IPEM, determinou como atividade essencial a calibração de dosimetros clínicos. Só que, por outro lado, as pessoas que fazem essa atividade são pessoas de grupo de risco, que não poderiam ir ao IPEM. Então, a gente teve, assim, um trabalho extra, nós tivemos que deslocar uma pessoa que não era grupo de risco de uma atividade para outra, fazer o treinamento de uma maneira intensa, foi um negócio meio complicado para a gente conseguir fazer a calibração, ou iniciar, pelo menos começamos a fazer isso só no mês de agosto, porque desde que iniciou a pandemia, a gente trabalha assim, remoto, mas é assim, um mês. Então, a gente planejava voltar em um mês, passava-se um mês, mais um mês. Então, assim, até que no mês de agosto a gente resolveu iniciar, a gente já tinha algumas coisas paradas e tal. Aí, bom, o principal no nosso caso foi isso. O que mudou na nossa rotina? A gente teve que implantar alguns protocolos de segurança, uso de máscara, medir a temperatura cada vez que acessa a instalação, distanciamento, ou seja, trabalhar em revezamento, não pode ter duas pessoas no laboratório ao mesmo tempo, todas as instalações têm que ter satinizadas. Isso foi o que alterou. No resto, a nossa atividade ela é a mesma, a gente trabalha seguindo protocolos da Agência Internacional de Energia Atômica, normas da IEC, da ISO. O nosso ambiente de trabalho é todo controlado, condições ambientais, a gente usa um único arranjo, a gente determina um coeficiente de calibração para a dose absorvida na água, para uma única energia,
e faz a emissão do certificado de calibração. Então, a rotina de trabalho, o procedimento de trabalho não teve uma alteração, além disso que eu falei até aqui. Então, aí o que eu pensei? Bom, vamos então tentar relacionar esse trabalho que a gente faz com a aplicação disso na prática. Então, como é que um hospital que está no enfrentamento de epidemia está fazendo a metrologia dos seus sistemas clínicos, usando, obviamente, um equipamento calibrado num laboratório de calibração. Foi aí que eu pensei em convidar o Roberto Sakuraba, que é do Hospital Einstein, né, do Albert Einstein, para falar. O Roberto é uma pessoa também que a gente já tem trabalhado em cooperação, alguns projetos, ele fez seu doutorado pelo IPEM, e ele está trabalhando o tempo todo, a gente andou conversando algumas vezes, né, e ele disse que realmente a rotina estava puxada por conta disso, os protocolos tiveram que ser alterados ou melhorados ou restritos em alguns momentos, né. E lembrando que ontem, na apresentação do Delano, ele falou dos erros de calibração que podem levar a acidentes ou doses indevidas na radioterapia. Então, só para, assim, eu achei bem interessante a apresentação dele, quando ele listou os erros que podem acontecer, inclusive de interpretação de certificado de calibração, uso de fator de coeficiente de calibração de maneira inadequada, equivocada. Então, eu acho que é muito importante que a gente possa fazer uma ligação entre a atividade que a gente faz no laboratório de calibração, que é uma atividade toda controlada, com o uso na prática. Por isso que eu convidei o Roberto, eu acho que ele é uma autoridade que pode falar sobre isso, né? Ele é físico pela Universidade Estadual de Londrina, ele fez residência médica no Hospital de Clínicas da USP, no HC, ele tem doutorado no IPEM, fez em dosimetria 3D, especialista da BFM e supervisor de radioproteção pela CEMEM. Então, eu acho que ele tem autoridade para falar sobre esse assunto. Atualmente, ele é coordenador da Física Médica do Hospital Israelita Albert Einstein e supervisor do Banco de Sangue também do Hospital Israelita Albert Einstein. Tá? Então, o Roberto, como que ele dividiu a apresentação dele? Ele vai falar em 4 sessões diferentes, assim, ele dividiu em 4, não são assuntos ligados, mas ele vai dividir em 4 sessões, 4 módulos, né? Primeiro ele vai falar sobre a pandemia no Einstein, como que eles lidaram, a calibração, o comissionamento do acelerador linear, a intraoperatória, ele só estou colocando como ele colocou aqui, radiação do corpo inteiro, radiação da pele total, VMAT, radiocirurgia e radioterapia estereotáxica corpórea. Então, ele vai dividir em 4 sessões. O que a gente pode fazer, como os assuntos são diferenciados, se tiver algumas questões específicas de cada tópico, a gente pode parar após cada um, como se fossem palestras diferentes. Então, eu gostaria de dar boas-vindas a Roberto, e gostaria que pode iniciar a apresentação dele. Roberto, se você estiver com ela aí, você já pode colocar. E aí a gente já pode iniciar a sua parte. Seja bem-vindo. Muito obrigado, doutora Maria da Penha, doutor José Guilherme. Prazer aí estar aqui com vocês. A doutora Maria da Penha não foi minha orientadora, mas ela participou da minha banca de doutorado. E o doutor José Guilherme, a gente fez junto aí a orientação de um aluno de física médica em radioterapia que ficou conosco aqui 1 ano aqui. E hoje ele está numa multinacional. Então, quero agradecer pelo convite e a ideia aqui é mostrar um pouquinho do nosso painel de como está o hospital, mostrar para vocês como que a gente está trabalhando aqui no Einstein e para explicar um pouco sobre toda a questão em relação a lidar com a pandemia, eu preciso também falar um pouquinho da história do hospital, tá? Para todo mundo poder entender. Eu trabalho aqui no hospital desde 2002, né? Então já são quase 18 anos aqui no Hospital Albert Einstein, né? E a gente participa já bastante e atrelado em relação aos conceitos que o hospital tem. Então, vou passar brevemente aqui um pouquinho da minha história. Na adolescência, eu era um adolescente que jogava vôlei o dia inteiro, treinava, e tudo isso, esses
treinamentos, jogos, perder de times, ganhar vitórias, uma coisa que era constante na minha rotina de adolescente, né? Ficar feliz depois de um campeonato ganho, ficar triste por perder um time que a gente achava que poderia ter ganho. Então, era uma constante o vôlei na minha vida na adolescência. Depois eu passei na universidade para psicologia. Eu comecei um ano de psicologia na Unesp em Assis, que era a minha cidade natal, em São Paulo, no interior de São Paulo. E no primeiro ano estava indo bem e tal. Os amigos do vôlei falavam assim: nossa, você vai ficar louco, tá fazendo psicologia, sem ofender os psicólogos, mas era o que o pessoal falava, de brincadeira. Aí eu estava no primeiro ano, aí depois de uma aula de psicologia experimental, em relação ao professor perguntando sobre o voo da borboleta, sobre o casulo, e eu não consegui responder. Aí eu falei, nossa, e a outra aluna conseguiu responder plenamente. Eu falei, nossa, eu acho que eu tenho que desistir, eu não consigo ir para essa área. Aí eu fui fazer física na Universidade Estadual de Londrina. Novamente me deparei com a borboleta, né? Segundo Lorenz, na teoria do caos, né? Um bater de asas de uma borboleta no Japão pode causar um tufão nos Texas, nos Estados Unidos, né? Pelo princípio de caos. Então, pequenos detalhes podem causar grandes danos ou grandes consequências, né? Mas para mim, fazendo pela teoria do caos, tinha uma equação que a gente conseguia chegar lá, beleza, então isso fazia mais sentido. E aí eu caminhei junto com a física, falei, não, é isso mesmo que eu quero. Depois da física, eu fui fazer o aprimoramento em radioterapia no Hospital das Clínicas da USP, aqui em São Paulo. Fiquei anos lá, né? Depois terminei esse aprimoramento, continuei como titular, até que eu vim para o Hospital Israelita Albert Einstein e ter passado por vários hospitais também, enquanto estava na universidade, no Hospital das Clínicas da USP, né? Então, praticamente essa é a minha história, e estou aqui no Einstein há vários anos ainda. Então, e aí eu vou mostrar um pouquinho da história do Einstein. Primeiro, aqui mostrar para vocês a missão do Einstein, que é oferecer excelência de qualidade no âmbito da saúde, da geração do conhecimento e da responsabilidade social, como forma de evidenciar a contribuição da comunidade judaica à sociedade brasileira. Então, assim, excelência na saúde, geração de conhecimento, ou seja, a gente passar o que a gente aprendeu é muito importante, e isso é um preceito do hospital, das pessoas que trabalham aqui, que a gente sempre tem que ter em mente. A fundação foi em 1955 e foi um grupo de médicos que definiu que ia fazer um hospital com alta tecnologia, um hospital com recursos que não dispunha no Brasil, porque aqueles brasileiros que necessitavam de um tratamento que não existia no país, não precisasse ir para a Europa, para os Estados Unidos, que ele poderia fazer aqui no país mesmo. Então, foi esse o objetivo, no primeiro momento, realizar esse hospital aqui no país, com a comunidade judaica, praticamente vários médicos na equipe da fundação, todos trabalhando de forma voluntária, sem remuneração, né? E com doações da comunidade judaica. O terreno foi doado por uma família Klabin. Esse relógio aqui foi doado pelo filho do Einstein 3 anos após a fundação, em 1958. Além do relógio, ele doou um cheque para a construção do hospital. E foi assim o início disso, de uma forma voluntariada. E hoje, o que o Hospital Albert Einstein representa, né? A gente acredita muito em relação a certificações, acreditações de qualidade, né? A gente sempre busca, foi o primeiro hospital a ter a Joint Commission International, ACR, aqui no país também a gente tem essa certificação de patologia, de banco de sangue, da enfermagem. E então,
basicamente, a gente busca sempre pela excelência através de certificações, tá? Mas o Einstein, às vezes, fica com a impressão de só ter atendimento em relação a privado, tratamentos privados. Mas a gente tem aqui uma parte muito grande de responsabilidade social, como forma de retribuir a parte de filantropia. Tem várias unidades de saúde comandadas pelo Einstein, 2 hospitais inteiramente, como esse Hospital Moisés Deus, no Imirim, aqui em São Paulo, e o Hospital Municipal Vila Santa Catarina, que só fazem tratamento SUS, atendimento SUS, com toda a parte custeada pelo Hospital Israelita Albert Einstein. E a radioterapia, a gente tem 27 anos, né? Foi pioneiro em vários equipamentos, essa é a equipe que a gente compõe, né? Aqui em 1992, quando foi o início, foi o primeiro acelerador linear digital, um Variant Linac 600C e um 2i100C, e uma bracterapia de baixa e alta taxa de dose. Né? Em 93 já surgiu a primeira radiocirurgia digital no Brasil, fazendo com tomografia, utilizando cones e fazendo tratamentos de lesões cerebrais. Isso em 1993. Em 1995, foi o primeiro colimador multifolhas acoplado no acelerador linear. Isso facilitava, não precisava confecção de blocos e o formato do campo de radiação para o tratamento do paciente era conformado em relação ao alvo. Tá? Em 2000, foi instalado no equipamento 23EX, e começamos em 2001, o primeiro paciente tratado com MRT dinâmico. Foi feito em pacientes principalmente de próstata e cabeça e pescoço, que se beneficiaram muito com essa tecnologia de MRT. No país, nessa época, somente 2 hospitais dispunham, o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Albert Einstein, e foi um dos pioneiros nessa técnica de MRT no país. Em 2004, foi acoplado um colimador, microcolimador multifolhas para radiocirurgia e arco dinâmico, fazendo lesões pequenas, substituindo aqueles cones que a gente utilizava em 1993, uma atualização do tempo. E em 2006, surgiu um sistema que fazia com que a radioterapia tivesse uma precisão não só na radiocirurgia, mas em todos os tratamentos. E em 2006 instalou o ExactRec, é um sistema da BrainLab que faz os tratamentos estereotatos com precisão de 0,1 milímetro e 0,1 grau. Foi o primeiro equipamento de IGRT, radioterapia guiada na América Latina. Em 2007, fazendo parte já das mudanças em relação à parte de ensino, pelo fato de início de 2001 nós fazíamos muitos tratamentos de MRT, a gente criou um know-how para poder fazer um centro de treinamento. Então, assim, o Brasil estava começando com as técnicas de MRT e aí surgiu a oportunidade de a gente treinar outras pessoas no país para que pudessem oferecer essa técnica de tratamento para outras pessoas no país, né? A gente treinou não só aqui pessoas no Brasil, mas pessoas do México, do Chile, da Argentina. Foram mais de 250 pessoas que passaram em treinamento, médicos e físicos que fizeram esse treinamento de MRT, que difundiu esse tratamento aqui no país, porque era um tratamento que requeria muito medo e precisava de muita certeza. O Delano falou ontem sobre o treinamento que ele teve que ir para o Canadá, né, para poder fazer o MRT lá no INCA, e a gente teve que treinar nos Estados Unidos e depois trazer aqui, e depois a gente replicou para outros serviços do país, para que nem precisassem todos irem para tão longe, né? Isso é uma função que o hospital também preza, né? Treinar o pessoal. Não precisa fazer só a gente fazer o MRT, a gente tem que ensinar tudo. E isso foi deliberado pela diretoria, se precisasse, se íamos ensinar realmente tudo como fazia, ou se não, só ia fazer um curso. Não.
a direção falou assim, ensina tudo, até os pequenos truques, aquelas pequenas coisas que vão beneficiar os pacientes tratados em outras instituições também. E isso marcou muito a visão do hospital, do egoísmo, de não ter esse egoísmo, de querer o paciente só tratado aqui, mas de divulgar esse tratamento para outros centros do país. Voltei aqui, perdão. Em 2008, a gente trocou um equipamento, né, do 6EX pelo 6EX, equipamento novo. E em 2008, fizemos a primeira CT com tomografia 4D. Essa tomografia que conseguia visualizar o movimento dos órgãos durante o tratamento de radioterapia. Pois a radioterapia demora alguns minutos, então temos que contar com o movimento dos órgãos e o movimento do tumor. E a tomografia 4D fez com que a gente conseguisse visualizar esse movimento. Em 2008, foi instalado também um equipamento chamado OBI, que possibilitava fazer o Conibin CT na mesa de tratamento. Então, a gente consegue visualizar a imagem, visualizar o tumor e localizar o paciente na hora do tratamento. Isso é imprescindível em tratamentos de alta precisão. E a gente tem isso há mais de 12 anos. Em 2010, surgiu uma técnica nova nos Estados Unidos, que é o VMAT. Então, a gente também já foi atrás dessa tecnologia, que fazia o tratamento mais rápido, com mais conforto para o paciente, e também conseguia em menos tempo. E isso fazia com que a gente possibilitasse tratar mais pacientes na máquina ou fazer com que o paciente não se movesse durante o tratamento. O Trubin foi instalado em 2013 e iniciou em 2014 o primeiro Trubin, esse equipamento fantástico, digital, é um equipamento, um acelerador mais moderno no país e que possibilita vários recursos, uma precisão muito grande, que a gente começou a fazer os tratamentos com ele e não paramos mais de realizar os tratamentos de alta precisão nesse equipamento. Tá? Em 2016, para acoplar no Trubin, foi feita a aquisição da mesa robótica, né? E para facilitar a localização, angulações, inclinações que o paciente estava fora e aí teria que fazer uma pequena inclinação, e caso que você não conseguia fazer em mesa convencional, a gente conseguia fazer na mesa do Trubin. Em 2017, foi realizado o primeiro irradiação de medula óssea total na América do Sul. Esse tratamento a gente fez em parceria com Cleveland, né, onde a gente fez com que a gente podia irradiar somente os ossos, né? E essa técnica que irradia todos os ossos do corpo inteiro, do ponta dos dedos do pé até até a calota craniana. É um tratamento que exige vários planejamentos, mais de 8, 9 planejamentos em um paciente apenas, né? É uma técnica inovadora e com resultados muito bons, que a gente ainda continua sendo pioneiro nesse tratamento. Então, para o HIAE, a gente não considera que só equipamentos é importante. A gente tem que sempre estar ligado que a tecnologia, equipamentos e equipe tem que estar junto para a gente estar no topo da tecnologia. Temos que ter treinamento, temos que ter equipamentos e temos que ter recursos para poder usar elas da melhor forma possível, né? E sempre com pioneirismo, desbravando nossos rumos, né? Hoje a gente está sendo um dos primeiros serviços paperless, onde a gente não tem papel, não tem prontuário eletrônico, é um prontuário eletrônico para todo o hospital e a gente não precisa de ter folhas e folhas com assinaturas dos médicos físicos para realizar o tratamento, né? Isso, sem dúvida, é o marketing, apesar do hospital não gostar muito de mostrar realmente o que está fazendo como marketing,
tá? Mas acaba sendo um marketing interno, né? Sempre também priorizando pesquisa, desenvolvimento e ensino. A gente tem um instituto e está realizando uma construção de uma faculdade de medicina ao lado do Hospital do Morumbi, uma faculdade muito grande, e também já estamos com 2 hospitais públicos e um privado, né, para que esses alunos, para que essas pessoas possibilitem o treinamento deles o tempo todo. E também a gente também não é porque o equipamento é caro que a gente tem que comprar, a gente sempre tem que ter uma sustentabilidade, né? Substituir um equipamento com mais de 20 anos só se realmente necessita, se realmente tem evidência clínica, se vai ter um benefício para o paciente. O hospital hoje é Triple M, né? Que você tenta sempre ver a experiência do paciente, né? O custo-benefício, né? E em relação a coletividade de um tratamento. Então, sempre tem que buscar esses tipos de tratamento que a gente, só inovação, só não basta. Tem que ter evidência clínica e de experiência do paciente. Os tratamentos que a gente dispõe aqui no Einstein, a gente possibilita vários tratamentos de braquiterapia. A gente faz a braquiterapia de alta taxa de dose ginecológico 3D, né? Então, poucos serviços que possibilitam fazer isso, por causa que necessita de anestesia do paciente, colocação do aplicador, ir para a tomografia e fazer o cálculo, né? A gente faz isso em todos os nossos pacientes. HDR de pulmão, embora quase não é mais utilizado, a gente prefere o SBRT, radioterapia estereotáxica, intersticial, implantes de placa oftálmica em retinoblastoma e principalmente melanoma de coroide, onde a gente faz esses implantes de iodo em placa de ouro no olho e o paciente fica internado ou ambulatorial com esse procedimento. Implante de próstata permanente, onde o paciente também vai com as sementes de iodo colocadas de 100 a 110 sementes dentro da próstata, e também a braquiterapia de Stronce, com beta-terapia, onde a gente faz para tratamento de queloide após a cirurgia. De teleterapia, temos também uma quantidade bem grande, desde o MRT, o IGRT, a radioterapia estereotáxica corpórea, a radiocirurgia com Trubin, que é um pouco diferente, que eu vou mostrar para vocês, o TBI, Total Body Radiation, Total Skin Radiation, irradiação do corpo todo, irradiação de toda a pele, irradiação de toda a parte linfática, irradiação de toda a medula óssea e a radioterapia intraoperatória. Lembrando que o Total Skin, a irradiação de toda a pele, são poucos hospitais que fazem aqui no país, acredito que somos 2 hospitais, nós e o pessoal da Unicamp de Campinas, tá? E o Total Mer, somente o Einstein está realizando. E aqui a parte de filantropia que a radioterapia faz. A gente já atendeu mais de 1000 crianças do Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer, do GRAAC. Hoje o serviço do GRAAC já dispõe de um acelerador linear, então a gente não precisa. Principalmente vocês têm que entender que crianças às vezes fazem 30 frações, então são mais de 30 mil frações, sessões, e às vezes muitas delas, pelo menos 50%, com anestesia, pois a criança não consegue ficar parada, né, durante o tratamento numa sala fechada. Então a gente teve que anestesiar pelo menos metade dessas crianças, metade das sessões, né? E também fizemos um programa de Total Skin Radiation. A gente fez a irradiação de toda a pele de mais de 20 pacientes, e isso usando uma nova técnica, onde a gente faz esse tratamento de forma muito mais rápida. Antes demorava quase 2 horas um paciente, e hoje a gente consegue fazer esse mesmo paciente, em vez de 120 minutos, em vez de 2 horas, a gente faz em 20 minutos. A gente faz esse atendimento também no Lar Golda Meir, e o atendimento do SUS, do Hospital Escola. A gente está prevendo que a gente vai ter que atender aproximadamente 300 pacientes por mês, né, aqui na radioterapia. É um volume muito grande. Hoje a gente está atendendo quase 130 pacientes mês,
e a intenção é quase mais que dobrar esse atendimento por causa da necessidade do SUS em relação a esse tratamento, e o hospital tem feito essa parceria com o município de São Paulo. Tá? Na pandemia, estou mostrando aí com a filosofia do hospital, né? Então, para vocês entenderem a filosofia do hospital. Então, na pandemia, os tratamentos não foram parados, né? Mesmo aqueles pacientes com COVID positivo, os pacientes vieram tratar, fizemos protocolos, deixando ele no último horário de tratamento. Após a saída desse paciente, ele era desinfetado a sala, limpado a sala, né, com todos os recursos disponíveis. Esse paciente também não entrava por uma ala normal, ele entrava pelo pronto-socorro e já havia um enfermeiro, um técnico de enfermagem para recebê-lo e levá-lo diretamente para a radioterapia com toda a paramentação. Então, dessa forma, esse paciente entrava seguro no hospital, entra seguro no hospital, né? Até hoje a gente tem pacientes com COVID, e entra por uma ala onde é específica e é deixada num quarto isolado até a hora do tratamento, sendo que seria no último horário do paciente de preferência, né? Sempre com qualquer sintomas, o paciente já é enviado para fazer a coleta de exames, né? Os funcionários também são coletados com qualquer suspeita de algum sintoma, para que a gente possa minimizar possível essa ampliação do COVID aqui na instituição, né? No início, foi com muito medo que nós tivemos que vir aqui no hospital, né? A gente via a cidade vazia e tivemos que vir aqui porque o atendimento do SUS tinha muito paciente, então eles não pararam o tratamento, porque o câncer é uma doença mais grave. Se a gente não tratasse, é lógico que um tratamento de próstata, um tratamento de mama que poderia ser postergado, foi postergado para não ter risco do paciente, mas os outros vieram, aqueles mais graves, e a gente fez esse atendimento, né, de forma, mesmo com Covid ou sem Covid, de forma segura e com receio, lógico, no início, mas depois a gente percebeu, com a paramentação, os cuidados de higiene, né, não colocar a mão na boca, sempre com a máscara, higienizar sempre as mãos, a gente viu que não se contaminava. Isso nos deu confiança, né, para fazer os tratamentos com mais eficiência e sempre com confiança e nunca com displicência. Então, esse é o objetivo que o hospital o tempo inteiro vem falando para nós, para a gente termos os procedimentos aqui no hospital e também fora do hospital em relação a outros itens para evitar a contaminação. Em casos que realmente com Covid, a gente usava uma N95, óculos e avental e touca, se a pessoa tivesse cabelo. Eu, como não tenho cabelo, não precisava muita touca. A calibração realizada, lógico, a gente não teve que parar os controles de qualidade, teve que manter os controles de qualidade mesmo na pandemia, né? A Comissão Nacional de Energia Nuclear nos ajudou muito também em relação a algumas coisas, em relação às câmeras calibradas. A gente só tinha uma, é necessário 2 câmeras Farmer calibradas. O pessoal do IPEM, o pessoal do IRD, sempre trabalhando no máximo possível para poder atender os clientes, e também a CENEM sendo cordial em relação a entender o momento desses certificados de calibração e a certeza, porque eles sabem da responsabilidade que é, e eu vou mostrar para vocês o risco que é, assim como na aula do Delano falou em relação à calibração e os tratamentos que a gente faz hoje, né? Então, essa pandemia não alterou, né? Veja só, as recomendações do hospital, limpeza da sua estação de trabalho, né? Mesmo assim, os cabos colocados, a gente sempre limpava com panos umedecidos em relação para tirar qualquer contaminação nos cabos que ficavam no chão. Os dosímetros também, a gente podia jogar álcool nele, porque todos eles são
plastificados, então a gente conseguia fazer a higienização, né? Sempre com máscara e sempre a lavagem de mãos. Felizmente, eu ainda não peguei Covid, né? Apesar de eu sou do grupo de risco, eu tenho diabetes, mas felizmente eu ainda não peguei o Covid, né? E uma das coisas que a gente vê, e também vai de encontro àquele físico 4.0 da APM, que eu também tinha essa participação no Safety Huddle. O que é esse Safety Huddle? É uma reunião, né, com os líderes do hospital todos os dias, mostrando, falando sobre os pacientes, sobre os cuidados que a gente tem em relação ao paciente, alguns pacientes graves, alguns problemas que podem ter no setor, e que isso ajudou muito a gente unir em relação à instituição sobre os protocolos utilizados, sobre como afastar um paciente ou lidar com um paciente ou um funcionário, um colaborador com Covid. Então, isso foi muito importante, essa reunião, que vai desde o presidente do hospital ao diretor e até o coordenador daqui da Física Médica, que a gente participava, o físico médico também participa, para poder verificar o que acontece. Então, isso tudo a gente tem uma sintonia, e esse tipo de reunião faz com que a gente fique atento a cada mudança no hospital. Então, um hospital, apesar de ter 14 mil pessoas, ele consegue envolver todas as pessoas nessa reunião, que sempre é às 8h30 aqui no Einstein da manhã, e a gente tem todos os dados do hospital e o que está ocorrendo em relação à pandemia, em relação ao número de pacientes no hospital, número de leitos disponíveis e algumas acidentes, né, para evitar. Isso é importante, né, mostrar os acidentes que ocorrem, até alguma coisa que ocorra na radioterapia, mesmo que seja do centro cirúrgico, não seja envolta a radiação, é importante a gente pegar e mostrar isso tudo para todos da instituição, para evitar o erro. Então, sempre com limpeza. A parte da calibração, vocês podem ver aqui, a gente calibra o acelerador linear, com a câmera calibrada no IPEM ou no IRD, né? A Farmer, é uma Farmer de 0,6 centímetros cúbicos, e a gente calibra o acelerador linear no raio central, a 10 centímetros de profundidade, né? E um campo 10 por 10. Então, essa é a normalização que a gente faz no acelerador linear, é o que a gente tem que calibrar o equipamento para o funcionamento dele, tá? Então, é essa a forma da parte de calibração, tá? E a gente não pôde parar durante a pandemia, ok? Essa primeira parte eu já terminei. Doutora Maria da Penha, se tiver alguma questão que você queira ou alguém queira fazer, eu posso responder dessa primeira parte, que aí eu vou para a parte de comissionamento. Isso, melhor deixar as perguntas para o final. O final? Isso, é melhor para a gente. Perfeito. Mostrando aqui o acelerador linear, apesar de eu mostrar aquele monte de inovação, eu quero passar para vocês um pouquinho de como a gente faz a calibração e como a gente lida nos procedimentos, porque aí naqueles outros procedimentos os instrumentos não são calibrados diretamente para os laboratórios. Nós aqui do hospital que temos que calibrar comparativamente para poder utilizar nos tratamentos que são realizados, bem diferentes do que são usados com a câmera Farmer, né? Aqui, nesse caso, o acelerador linear, o funcionamento do acelerador linear, vou só explicar aqui, eu sei que vocês já sabem. O acelerador linear funciona com um filamento de tungstênio que, aquecido, gera elétrons, né? Esses elétrons caem no tubo acelerador, que são acelerados por ondas de radiofrequência, tem as cavidades ressonantes aqui no tubo acelerador que ajudam, né, a ampliar essa aceleração, chegando a uma velocidade alta,
tem a deflexão aqui com os magnetos e bate no alvo de tungstênio, gerando brainstorm, calor e radiação para tudo quanto é lado. É lógico que a direção da radiação feixe, quando bate, é do tamanho de um feixe de elétrons, quando bate é do tamanho de uma cabeça de um alfinete, bate e espalha ele o tempo em todo o plano. Só que a concentração maior é aqui no ponto central. Para isso tem um filtro achatador que vai fazer com que a radiação seja plana, tenha a mesma dose em todos esses pontos. Após isso, existem as câmaras de monitoração, né, que é as câmaras M1 e M2, né, que a gente ajusta ela de acordo com o dosímetro calibrado que a gente fez, mandou para calibração. Então, a gente coloca um campo 10x10, verifica se a energia está correta, né, se toda essa parte está correta, se a parte mecânica está correta, porque às vezes o campo 10x10 pode estar com o campo errado. Então, a gente verifica mecanicamente toda a posição, se a distância está correta. Então, a gente põe a 100 de distância, a 10 de profundidade a câmera Farmer e faz a leitura para um campo 10x10. Com isso, a gente consegue verificar a dose que está dando o acelerador linear e caso a gente verifique que tenha que ter uma mudança, principalmente quando os aceleradores lineares chegam, a gente tem que fazer uma medida nessas câmaras de ionização, M1, M2, e alterando os valores de ganho dela para que até chegar ao valor correto aqui a 10 centímetros de profundidade na câmara Farmer. Então, dessa forma que a gente faz a calibração, então é do campo 10x10 padrão. Por isso é muito importante essa parte do comissionamento, porque se a parte do comissionamento, e é uma coisa que a gente não pode parar, porque às vezes o hospital adquiriu o equipamento e no meio da pandemia, como que a gente vai parar, não vai fazer o comissionamento, não vai colocar para funcionar um equipamento onde falta muito, precisa para os pacientes tratarem. Então, desde a liberação da CENEM, que tem sido rápida nesses casos, para que possa liberar para o funcionamento e também para que a gente possa fazer o comissionamento dele, para saber se todos os parâmetros estão certos, para depois fazer essa calibração aqui a 10 centímetros de profundidade. E também com feixe de elétrons, um campo 10x10 ou 15x15 mais recomendado, da mesma forma que eu falei, mas com uma câmara de placas paralelas. Só que a câmara de placas paralelas, a gente faz o quê? A gente não manda calibrar no IRD nem no IP. A gente pega e faz uma calibração cruzada com uma câmara Farmer, com uma energia alta de elétrons, onde se você pegar uma energia muito baixa, é muito perigoso, porque você tem um pico de dose de PDP e uma queda muito abrupta, então você não pode usar uma câmara Farmer para fazer esse tipo de medida, né, de calibração cruzada, mas você pode usar uma energia acima de 16 MV para que você coloque a sua câmara de Farmer e a sua câmara de placas paralelas para fazer essa calibração cruzada e aí calibrar com o feixe de elétrons. Então, essa parte de calibração do acelerador é fundamental, a gente sempre tem que estar atento, porque um erro de dose nessa calibração vai te poder tratar, não vai ser um erro que vai ter dano em um paciente, vai ser um erro que vai ter danos em 300 pacientes, 200 pacientes, enquanto essa calibração estiver fora. Então, existem esses erros que você pode cometer, que afeta somente um paciente, mas existem esses outros erros que podem afetar vários pacientes, né? Assim como o Delano falou na aula passada. E com base de tudo, antes dessa calibração, a gente tem que saber se o sistema está ok. Para isso, na instalação de novos aceleradores, que não pode instalar, hoje, para fazer um investimento em um acelerador simples, você gasta cerca de 10 milhões, no mínimo, de reais para fazer isso,
né, um dos mais baratos, a gente vai ter esse investimento, e os pacientes necessitam do tratamento, não pode parar. Então, a gente tem que fazer esse tipo, e essa parte aqui, eu fazia também parte, nos finais de semana, eu saía do Einstein, trabalhava, era sócio de uma empresa, 12med Soluções, que fazia comissionamento, então eu gostava muito, trabalhei muito nessa parte de comissionamento. Hoje já não faço mais parte da equipe, porque eu estou me dedicando no tempo integral no Einstein, né? Mas a necessidade, desde a instalação, fazer os testes de aceitação, o comissionamento, o controle de qualidade e uso clínico. Então, a gente tem que fazer isso o mais rápido possível para que a gente possa usar nos pacientes. Fazer mais rápido possível, mas também de forma precisa, né? E aquilo que, às vezes, eu aprendi quando eu faço comissionamentos, né? Quanto mais a gente faz, mais aprende, mais tem experiência, e isso ajuda bastante. E também o fato da gente dar aula, transmitir essas coisas que ocorreram nos comissionamentos, em coisas que às vezes a gente percebia algumas coisas assim, tipo, o filtro veio com um nome de 30 graus, mas na verdade era de 15 graus. Então, só de eu pegar no filtro, eu sabia que, opa, esse filtro não, um filtro físico não, esse filtro não veio com a nomenclatura errada. Então, alguém colocou o nome errado. E isso, imagina, se fosse, era possível ser imperceptível um erro desse. Então, desde a parte de comissionamento, a gente pegar coisas assim com a experiência, né? Se eu nunca tivesse visto um filtro na vida de 30 graus, eu ia poder falar assim, não, deve ser sim. E ia fazer a medida e aí poderia colocar o dado errado no sistema. Então, a gente tem que ter um olho total e também comentar essas coisas que ocorrem, que podem ocorrer, que vai ajudar as pessoas e no tratamento dos pacientes, né? Aqui o TG 106, que você estabelece algumas coisas em relação ao comissionamento, desde PDP, perfis, fatores de rendimento, dados colimadores multifolhas, fatores filtros dinâmicos, posição virtual da fonte, principalmente para elétrons, né? E dose absoluta. Às vezes o cliente gosta de que a gente faça a calibração com dose absoluta para ele poder ter uma comparação com o dosímetro calibrado dele, né? O comissionamento usa vários detectores, desde detectores array até câmaras de diversos tamanhos, desde a Farmer convencional de 0,6 cc, câmeras de 0,13 cc, diodos de fótons, diodos de elétrons e até uma câmera pinpoint de 0,007 cc, né? Então, vários detectores para que você coletem os dados da melhor forma possível, porque dependendo do detector, você tem uma resposta melhor para aquele tipo de feixe. Por exemplo, uma radiocirurgia, o melhor é esse diodo de fótons. Então, para campos pequenos, é imprescindível que tenha esse diodo de fótons. Senão, eu posso calibrar errado, assim como o Delano falou na aula passada. Você calibrar com um detector inadequado e você pode colocar no sistema de planejamento que vai dar a unidade monitora para o tratamento do paciente, você pode dar o valor errado. Então, é importante nessa parte de comissionamento você verificar se todos esses detectores foram utilizados da melhor forma e na posição correta para verificar a porcentagem de dose profunda, os perfis, se a radiação tem a mesma dose em todos os pontos, usando esses array, né, que são muito mais rápidos. Você faz isso em 2, 3 segundos, enquanto que com uma câmera que você tem que ficar percorrendo, demoraria muito mais, então você tem um desgaste menor do equipamento. Mas fazer os fatores rendimentos, campo a campo, né? Verificar não só aquele campos padrões, mas verificar campos pequenos, verificar campos grandes, principalmente os extremos, é muito importante para você dar o dado correto, né? Porque os campos normais, 10 por 10, 15 por 15, conforme você consegue verificar. Agora, aqueles campos grandes, 40 centímetros por 4 centímetros, 40 centímetros por 2 centímetros,
um campo 1 por 1 centímetro, meio centímetro por meio centímetro, você precisa do detector correto, você precisa desse diodo e também usar ele de forma correta, na posição correta, né? Por exemplo, no diodo, às vezes a gente não põe tensão, né? Então, assim, você colocar a tensão correta, poxa, no diodo não colocar tensão, na câmera deixar a tensão correta, verificar o ganho das câmeras que estão fazendo a medida e as câmeras de referência para dar uma estabilidade no feixe, né? E campos pequenos, sempre ver se para aquele campo pode ser utilizado o detector escolhido, né? O melhor diodo stereotaxo ou microcâmeras, né? Verificar sempre e comparar medidas, né? Placas paralelas, uma bolha de ar pode te dar uma diferença de dose muito grande, né? E vários fabricantes, cada um que você pode escolher, mas o mais importante é você escolher o tipo de detector. Aqui um tipo de característica, né? PDP, quais os tipos de câmeras que a gente usa, né? De calibração, sempre usando a Farmer. Então, a gente sempre calibra o equipamento com a Farmer, aí, com exceção dos elétrons, que a gente usa placas paralelas, que foi feita uma calibração cruzada com a Farmer calibrada. Tá? O posicionamento, embora demore horas para posicionar o tanque de água, né, esse tanque de água grande, você posicionar ele de forma correta, sem inclinação, e deixar os eletrômetros e os cabos longe para evitar interferência, né? E verificar se o detector, veja só essa medida, onde a medida com diodo, a medida com a câmera de 0,3 cc, a medida com câmera de 0,04 cc, as diferenças que dão no perfil. Então, aqui no raio central e aqui o perfil, olha a diferença que dá. E o mais congruente com o correto é o diodo. Por isso que em alguns dados, a PDP, tudo bem medir com a CC13, mas em alguns casos, principalmente nas penumbras de campos pequenos, a gente precisa desse diodo que vai ser necessário para esses tratamentos, né? Veja só, aqui o campo de radiação, né? E olha o tamanho da câmara de ionização, embora pequena, 0,13 cc, fica em relação ao campo de radiação. Então, você tem perda de ionização. E aqui o diodo mais adequado, e você deixa ele de pé, de forma a ficar só nessa posição aqui, a área sensível e a área medida. Mesmo assim, na hora de você comparar com isso, a gente tem que fazer exatamente em relação a fazer a comparação com o campo 10x10, mas sempre fazendo uma conversão do campo pequeno com o campo 10x10 para medidas de campo pequeno. E os perfis têm que estar corretos. Lembra que o acelerador vai estar calibrado no campo 10x10. Então, todos os perfis têm que estar se medidos para que não tenha uma inclinação, uma dose esteja maior de um lado e menor que o outro, e você calibrar nesse sentido. Então, saber que a medida do perfil está correta para que a gente possa fazer a calibração correta. Então, fazendo esses perfis, fazendo as PDPs e fazendo as medidas de fatores de output, de tamanho de campo, de espalhamento que a gente faz essas medidas, são muito importantes para comissionar os sistemas de planejamento, para que no cálculo, esse sistema de planejamento vai fazer tratamentos com lâminas na frente, com lâminas movimentando durante o tratamento, para que ele seja mais correta possível de entrega no paciente da dose. Então, é muito importante essa parte de comissionamento, de aquisição de dados e a colocação de dados no sistema de planejamento. Agora, obrigado. Agora eu vou passar por uma outra parte, que eu falei da parte do comissionamento. Eu vou falar agora de umas técnicas, primeiro que não usa o comissionamento, mas algumas técnicas de tratamento que a gente usa aqui de como a gente faz a radioterapia intraoperatória, né? E como a gente faz com os detectores para poder fazer a medida de dose, para verificar se a dose está sendo correta no paciente. Então, vocês vão perceber
que nesses casos a gente usa os extremos, usa medidas totalmente diferentes para poder verificar, para fazer o tratamento. E a gente sempre tem essa incerteza associada ao nosso procedimento, né? E porque foi calibrado a partir de uma câmera 10x10. A radioterapia intraoperatória, ela é feita no centro cirúrgico, né? Após a cirurgia de remoção total do tumor, né? Ou remoção parcial, né? Tumores abdominais, recidivas malignas em pelve, tumores de pâncreas que não podem ser todos retirados, então tumores de mama que pode ter doença microscópica no leito, né? Que o cirurgião não consegue mais visualizar, nem o patologista consegue visualizar. Então, chega a radioterapia intraoperatória, que aproveita já a abertura durante o ato cirúrgico para colocar um cone para realizar esse tratamento intraoperatório, né? Aqui um acelerador preparado, né? A gente usa o acelerador convencional. Existem alguns equipamentos específicos, que inclusive são levados para o centro cirúrgico, como o da ZAIS, né? No Intrabim, que faz com 50 kV, né, com fótons de 50 kV, mas aqui no Einstein a gente usou já esse Intrabim, mas hoje a gente está somente com esse feixe de elétrons que a gente faz para tratamento, né? Os pacientes, como são submetidos à cirurgia, podem ser feitas no centro cirúrgico, aqui fica 10 andares de diferença, tem que pegar elevador, tá? Mas nós também aqui temos na radioterapia um centro cirúrgico para cirurgias menos complicadas, como mama ou alguma outra, onde a gente faz nesse centro cirúrgico e o paciente é levado bem próximo, cerca de 15 metros para o acelerador linear, né? Então, a gente coloca esses cones, a gente tem de diversos tamanhos, desde de 30 milímetros, né, de 3 centímetros até 11 centímetros, que a gente pode colocar esse cone para fazer o tratamento, né? Olha aqui a colocação de uma cirurgia, a colocação do cone e no acelerador linear, já posicionando para a fotografia e para o tratamento. Então, o tratamento é diretamente na região do tumor, né? A gente pode colocar placas de chumbo para proteger algum órgão, uma alça intestinal, em algum caso abdominal. Nesse caso aqui de mama, a gente coloca um chumbo por baixo do tecido do músculo para que a gente proteja do pulmão, da radiação com feixe de elétrons, embora seja superficial, né? Aqui é uma radiografia que a gente faz, um portal filme que a gente faz aqui, a bolacha de chumbo, e aqui o cone, a gente faz um portal, verifica que, ó, essa bolacha falta deslocar um pouquinho para que o cone fique a feixe de radiação nesse ponto, se concentre e fique depois anteparado todo pela placa de chumbo, e a placa de chumbo aqui agora bem posicionada, o cone aqui, e a placa de chumbo bem posicionada para realizar o tratamento, protegendo o pulmão, né? Nos casos de abdômen, pâncreas e tal, a gente usa somente placas de chumbo que a gente pode colocar para tirar uma alça intestinal que esteja próximo ou algum órgão, um rim, alguma coisa que esteja próximo, né? O cálculo da dose é simples, né? A gente faz o cálculo dependendo da energia, a profundidade, né? Pode escolher a energia, a profundidade. E o tratamento é muito simples. Então, a gente só divide pelo PDP e pela calibração. E isso que mostrar para vocês como é feita a calibração. Vocês viram que tem um cone de alumínio, então tem um espalhamento diferente. Então, a gente tem que fazer a calibração com a câmara de placas paralelas ou com filme e em campos muito pequenos, né? Mas o menor que a gente tem é de 34 milímetros, 3,4 centímetros, e a câmera de placas paralelas consegue ver bem, e a gente posiciona a câmera de placas paralelas e faz a medida com cone na água ou na água sólida, de forma a verificar o fator de calibração novo, porque a gente tem que contar o espalhamento do alumínio ou acrílico que seja do cone e levar em conta em relação a isso. Então, vocês viram em relação àquela câmera de placas paralelas que foi calibrada a partir da Farmer com uma energia de 16 MeV, agora é calibrada para cada energia 6, 9, 12 para a câmera
para esse tipo de tratamento de radioterapia intraoperatória. Então, bem... E na hora do tratamento, posicionamento, a gente tem que já estar todo paramentado para que a gente não contamine o paciente, porque o paciente está aberto, né? E a gente não pode encostar. Aqui está estéreo, está errado. O tratamento é feito com uma dose bem alta, 21 Gray, né? 2.600 Gray, né? Com elétrons de acordo com a profundidade escolhida pelo médico, que ele pode medir lá de acordo com o tamanho da lesão prévia ou do que ficou, tá? E é uma alta dose de radiação em uma única sessão. A radioterapia intraoperatória, na hora do tratamento, vai depender em relação mais do tempo de posicionamento do que do tratamento. O tratamento normalmente leva 3 minutos, no máximo, de radiação com o paciente dentro, né? E a irradiação ligada. Então, é muito rápido, mas a demora maior é de levar o paciente do centro cirúrgico para a sala de tratamento. Esse é o tempo maior, que leva cerca de meia hora para levar e depois voltar para o centro cirúrgico para fechar o paciente, pois ele está com o cone aberto ainda. Aqui vou falar um pouco do TBI, Total Body Irradiation, e de como a gente faz as medidas de calibração e correlacionar com a firmware que a gente usa. O TBI utiliza fótons, né, de alta energia, que é a radiação do corpo todo, né? E o objetivo é suprimir o sistema imunológico, eliminar as células leucêmicas, né? E evitar principalmente a doença enxerto versus hospedeiro. Então, principalmente não. O TBI é realizado somente naqueles pacientes que fazem um transplante halogênico, ou seja, que ele recebe de um doador, e para evitar a rejeição dessa nova medula, o TBI, a radiação do corpo toda, é utilizada da mesma forma, do mesmo princípio da irradiação de sangue, né, para evitar a doença enxerto versus hospedeiro, e isso faz com que a gente evite a doença enxerto versus hospedeiro com a medula nova do paciente. Por isso a gente irradia todo o corpo, né? Esse aqui são algumas indicações: leucemias, linfomas, tumores ósseos. E aqui, mais utilizados no país, é utilizar campos diretos, grandes, e a gente consegue esse campo grande como? Um campo normalmente é 40 por 40 centímetros na distância de 100 centímetros. Quando você tem uma distância grande, esse campo diverge. Então, aqui no AS a gente trabalha 4,5 metros, então a gente consegue fazer pacientes até de 2 metros de altura, encolhendo um pouco os pés, né? E a dosimetria, né? A gente faz normalmente a calibração na mesma posição, naquela distância, né? Então, a gente tem que fazer a calibração, né, num Phantom, e a gente tem que realizar esse tipo de calibração na mesma distância e na mesma taxa de dose. Então, sempre as mesmas condições geométricas, né, e as condições do ângulo de Gantry, para que a gente gere o espalhamento idêntico, né? Então, ela tem campos grandes, espalhamento, o efeito dos cabos que são irradiados, o volume dos dosímetros, né, que a gente tem que identificar. A gente faz normalmente com a Farmer mesmo, tá? Para que a gente possa fazer essa dosimetria, né? E lembrando que quando a gente faz essa dosimetria, a gente tem que colocar o espalhamento adequado para o paciente ser tratado. Ou seja, em crianças, a gente colocar um objeto simulador menor, né, e quando é adulto, a gente colocar tanques de água, galões de água, para poder provocar o mesmo tipo de espalhamento que o paciente normal, ou Phantom antropomórfico, né? Então, essa dosimetria a gente faz, principalmente a gente faz com a Farmer, né, que eu falei que já está calibrada, e quando é na superfície, eu sempre faço medidas na superfície, mas elas são relativas. Eu faço com câmaras placas paralelas, porque tem a região de build-up,
e a gente tem que saber quanto de dose na superfície está dando. Se for uma dose muito baixa, a gente tem que colocar um meio espalhador, uma placa de acrílico na frente para que tenha mais espalhamento de elétrons e dar uma dose maior na superfície. Então, também fazemos com placas paralelas somente para analisar a superfície. Essas aqui são algumas recomendações, né? Quando a gente verifica que o cabo está dando algum efeito, a gente pode colocar um chumbo na frente do cabo, analisar se o cabo realmente, colocar mais cabo no feixe de radiação e verificar se realmente tem um efeito ou não, ou se pode ser desprezível, né? E pelo fato do efeito cabo, a gente não pode usar um volume muito pequeno de câmera, tipo uma .007, pois o sinal vai ser baixo e, além disso, a gente pode ter um ruído em relação ao cabo e aí afetar a medida. Com câmera Farmer, isso fica mais difícil, mas esse pode ser afetado no caso de uma câmera de placas paralelas, que tem um volume menor, ou no caso de uma câmera cilíndrica com um volume muito pequeno, né? A gente sempre calibra a dose por unidade monitora, a gente faz as medidas de TMR, PDP, né, TPR, e sempre como a gente sabe qual a calibração da máquina a 100 centímetros, a gente faz um cálculo do inverso quadrado da distância para ver se bate com o fator lá na 4,5 metros, se bate com 1 metro. Então, normalmente dá bem próximo disso, só muda em relação ao espalhamento, né? Fazemos medidas do perfil do feixe também lá na distância, deslocando as águas sólidas para que a gente consiga pegar outros pontos do feixe, perfil, para verificar se na região da cabeça, na região da perna, tem a mesma dose de radiação, né? E também medindo os atenuadores, né, que vão ser utilizados como compensadores, são lâminas de chumbo, né? E aqui a medida da PDP, né? Sempre no raio central, né? Podemos fazer medidas de PDP também fora outros raios, mas normalmente no raio central e fazendo as medidas do OFX de acordo com a distância em várias profundidades. Aqui a dosimetria dos absorvedores, de quando são lâminas de chumbo, quanto que absorve, né? E aqui a distância que em relação a gente faz próximo ao chão e o gantry girado em torno do paciente a 4,5 metros. Aqui a gente tem as distâncias, a variação da espessura, né? A proteção nos pulmões e a técnica isocêntrica. Então a gente faz aqui essa parte aqui na distância grande de 4,5 metros no isocentro e aqui os atenuadores de chumbo no pulmão e aqui em cima ficam os atenuadores de chumbo no... Vocês conseguem enxergar meu mouse? Positivo, estou enxergando sim. A taxa de dose sempre tem que ser de um TBI de 5 a 12 centígrados. Baixa, sim, pode ser um pouco maior, 8 a 12, mas mais que isso é muito importante. Então, a gente não pode fazer um tratamento rápido de TBI, porque pode dar uma pneumonite actínica, uma complicação muito séria para os pulmões. Então, é evitado. Então, normalmente, um campo de radiação anterior dura 10 minutos e o posterior 10 minutos. Se durar menos, a gente sabe que a taxa de dose está fora e aí pode gerar mais complicações para o paciente, né? E as proteções do pulmão, a gente sempre faz no corpo 12 Gray e no pulmão 9 Gray. Aqui um pouquinho em relação ao posicionamento, né, ao paciente. Às vezes a gente pode pôr colchonetes a vácuo, né, com bolinhas a vácuo, ou pode, aqui nesse caso, somente toalhas para que o paciente não sinta tanta dor de ficar na posição 15 minutos, né? Aí a gente coloca toalhas para conforto nas articulações. E o paciente deitado, nesse caso aqui, já está na posição de tratamento. Quando o paciente é muito alto, a gente dobra os joelhos, né? E aí ele está com a mão espalmada para fazer a radiação. E aqui o posterior,
para fazer radiação do corpo todo. Então, é bem simples em relação à divergência, mas vocês viram a dosimetria associada, distância grande, detectores irradiando muito cabo, né? Totalmente fora. As medidas do paciente, né? A gente coloca no Excelzinho de cálculo, verifica a unidade monitora, não tem sistema de planejamento, faz um filme para desenhar os blocos de proteção. Então, aqui você consegue ver nessa radiografia aqui, essa radiografia foi feita com a energia do acelerador, onde você coloca, o médico delineia onde vai ser o bloco, e aí faz o bloco de seroband na bandeja, e aí coloca na bandeja os atenuadores também para diminuir as diferenças de dose em relação à espessura do paciente. Anterior e posterior não tem muita diferença. Quando o paciente está anestesia, tem que tratar lateral, você tem uma diferença muito grande de DLL do abdômen, da pelve, do crânio, né? Então, a gente põe esses atenuadores montados na bandeja do acelerador IDEAR. Tá? Então, ele fica na bandeja, os atenuadores, de acordo com a espessura do paciente menor. Aqui um tratamento lateral, lembrando aqui que aqui o DAP maior, aqui o DLL maior, e aqui o DLL, diâmetro lateral menor, onde a gente tem que ter mais atenuadores, e aqui não. E sempre o cálculo do TBI é feito no raio central, tá? E aqui o paciente é colocado na posição de tratamento. Quando a gente faz os primeiros, a gente pode colocar no primeiro dia uma câmera Farmer para poder fazer essa medida, para verificar uma dosimetria em vivo, para saber se a dose está correta, né? E os atenuadores do pulmão aqui, próximo ao paciente, que são colocados e é radiografado todos os dias para verificar se tem correção da posição do bloco ou não, para poder fazer o tratamento com a dose correta nos pulmões, né? E esses são os fatores que diferem muito grandes, que eu já falei, né? E o que a gente tem que realizar no TBI, né? Hoje a gente modificou algumas coisas. Quando a gente tem dúvida ou uma máquina nova que a gente verifica, a gente gosta de pôr a câmera Farmer com capa de build-up e analisar a dose que está chegando no paciente, né? No dosimetria em vivo, mas isso requer cabo. A gente também usa diodos, temos diodos aqui, né? Esses diodos da Sun Nuclear. E TLD a gente usou bastante tempo, né? Para verificar as doses nos pontos, cabeça, pés, braços, abdômen, raio central, né? E pelve. Então a gente usava o TLD com build-up, mas o fato da gente ter relação a fornos, tempo de leitura, e a gente optou hoje para usar o MicroStar 2, né, com o SL, que a parte dos fornos foi substituída, né, por LED, para poder fazer a limpeza deles, né, e você faz a leitura rapidamente, né, e ela, uma leitura não destrutível. Hoje a gente prefere usar os OSL, porque também não utiliza os cabos de diodo ou de câmara de Farmer, tá? Então, os OSL estão sendo substituídos. Foi uma aquisição que a gente fez, que nos ajudou bastante. Então, aqui, ó, como a gente coloca no primeiro dia, a câmera Farmer. E em caso, sempre assim, né? A Farmer nossa é a nossa referência. Em caso de dúvida, a gente põe a Farmer. Estamos com dúvida no SL, colocamos a Farmer. Ah, deu uma diferença de dose no pé. Então, a gente vai e coloca a Farmer para certificar se a dose correta. Sempre a gente é a nossa salvadora, o nosso padrão de sempre colocar ela. A irradiação de toda a pele, mudando agora para irradiação de toda a pele, né? Irradiação de toda a pele é uma técnica que, para alguns casos de micose fungoide, é uma doença que às vezes a gente fala que afeta a alma, né? É uma doença rara, mas a quimioterapia não tem muita ajuda nesse tratamento, e são poucos centros que têm radioterapia para TSI. Então, é uma doença
que tem ótimos resultados com radiação, né? Mas infelizmente poucos centros do país dispõem dessa técnica de tratamento, né? São lesões que eu falo que afetam a alma, porque afetam a autoestima do paciente, né? E quando a gente começa a tratar e a gente vê a melhora do paciente, o paciente fica muito feliz, ele muda completamente a forma e fica muito agradecido em relação a esse tipo de tratamento que a gente proporciona para ele, né? Uma coisa é invisível, né? Um tratamento de próstata que ele não enxerga o benefício que está tendo. Esses tratamentos de micose fungoide, o paciente, a cada dia de tratamento, ele sente uma melhora. E é muito rápido, e a melhora é muito rápida, e tipo, a qualidade de vida melhora muito grande, tá? Em geral, a dose prescrita a gente varia de 20 a 35 Gray, então a gente sempre tenta tratar entre 1 a 14 milímetros, né, em frações de 180, 200 centigray, 100 centigray por fração, tá? Ou 180 centigray por fração a cada 2 dias. Então, a gente faz 100 centigray num dia. Não falo que é 100, porque varia muito, pode dar um ponto mais e outro ponto menos. E no dia seguinte, quando a gente completa o ciclo, que ele vai ter esses 180, 200 centigray. E aqui a plataforma, onde a gente desenha onde os pés vão ficar, já para ficar na posição de posição de tratamento. E a gente faz pela técnica de Stanford. A cada dia a gente faz 3 posições, né? Então, a gente tem, a cada posição, a gente tem 2 feixes de ângulo de Gantry, então os Gantries não entram chapados, como normalmente são. A gente faz com o paciente em pé, né, com os braços abertos, né, o mão apoiado no suporte, e então a gente vai ter 12 incidências. Então, quando você olha o feixe de radiação está pegando a cabeça e o pé, porque o elétron, como é um feixe de elétrons, e o feixe de elétrons é um pouco diferente do fótons. O de elétrons vai perdendo energia e vai angulando, defletindo muito. Por isso, a gente tem que encontrar essas angulações corretas com filme ou com detectores para saber, porque eles vão ter uma inclinação de aproximadamente 17 graus, né? Aqui a simulação do fotantropomórfico, né? De como que ele fica. E as 3 posições de um dia, anterior, oblíquo lateral esquerdo, oblíquo posterior direito, posterior, oblíquo anterior direito, oblíquo anterior esquerdo. Aqui é direito e aqui oblíquo anterior esquerdo, tá? Então, são 6 posições, só que a cada dia a gente faz 3 posições. Nessa posição, 2 feixes, nessa posição, 2 feixes, nessa posição, 2 feixes. O paciente termina nesse dia, volta no dia seguinte, faz 2 feixes posterior, 2 feixes oblíquo anterior esquerdo, 2 feixes oblíquo anterior direito. Aqui o paciente na posição, né, do primeiro dia de tratamento, né, aqui no dia seguinte, no segundo dia. Normalmente é 4 frações por semana, né, e aí completa 4 Gray a cada 4 dias, né, por semana, 4 Gray por semana. Sempre, nos casos, a gente coloca um protetor ocular, hoje a gente faz de prata, né, ou de chumbo, e fazemos as medidas com uma distância bem grande. A gente usa 4 metros de distância, né, e aí coloca um anteparo de acrílico para que a gente tenha uma diminuição da energia, não para espalhar, mas uma diminuição da energia para poder fazer o tratamento, tá? E é um tratamento que demora bastante, 11 a 12 semanas, né? Em alguns casos, protocolos a gente faz em 2 semanas, né? E o dose rate a gente usa o máximo para que faça isso de forma mais rápida possível. Durante o tratamento, algumas regiões recebem mais dose, como os braços e os pés. Então, a gente faz essas botas de Seroband, aventais na frente das mãos, né, para evitar esse tipo de reação um pouco maior, que a gente consegue verificar a dose. Quando está nessas posições, a gente percebe pela dosimetria que o couro cabeludo recebe pouca dose, o períneo
região das axilas, os inguinais, né? E a face medial das coxas, onde foi detectado subdosagem pela dosimetria. Então, a gente faz um boost de radiação nessa parte aqui do scalp, da cabeça, do períneo, aqui em lesões, que é onde a gente pode querer dar uma dose maior da lesão que o paciente tinha, ou esse aqui já estava na fase final, hoje está bem melhor nesse resultado, na axila, e aqui nessa parte, aqui a paciente tinha um abdômen grande, então ficou o abdômen por cima da pele, então a gente faz um reforço nessa região. Aqui a mama também cobriu a parte da pele, a gente faz um reforço nessa região, tá? E a dosimetria a gente faz também com diodos, né, para elétrons, e fazíamos com TLD, e hoje a gente faz também com ASL. Tá? Em relação a essa ponto, então, a gente, falando em ponto em relação ao que a gente faz, como a gente faz essa calibração, o diodo, a partir da câmara placas paralelas, que a gente fez a calibração do feixe de elétrons, a gente coloca o diodo e faz a leitura e faz uma comparação com a câmara de placas paralelas. Então, fazemos outra cruzada diretamente com a energia do feixe. Tanto faz utilizar o diodo, tanto faz usar os OSL ou os TLDs. A gente faz comparando com a câmara de placas paralelas utilizadas e com a energia incidida também da mesma forma. E o TBI, que eu não falei, mas o TBI a gente faz também com relação à parte da distância. Então, a gente faz a calibração com a energia do feixe e com a mesma distância dos diodos e dos OSLs para ter a mesma resposta de dose e a gente ter a certeza. Então, a gente tem corroborado bem isso aí nos nossos dados e tem ficado bem congruente os resultados das nossas doses, que estão sendo muito bem avaliadas clinicamente também, pelos resultados clínicos. Uma das evoluções da radiocirurgia, vou mostrar agora, é a radiocirurgia com VMAT, né? A gente tem a parte do histórico do acelerador linear, que foi construído na década de 80, bastante utilizado, e em 1992 foi feito umas modificações na Argentina e no Brasil, de um acelerador dedicado, transformado para a radiocirurgia, mesmo na época aqui no país. Em 1983, os primeiros 82, o BET na Argentina e o SCAF aqui no Brasil, eles adaptaram o acelerador linear com cones e mesmo sem tomografia, eles realizaram os primeiros tratamentos com radiocirurgia na década de 80, sem tomografia. Em 92 já começaram no país aqui os tratamentos com radiocirurgia com tomografia, né? Já era mais difundida a tomografia e verificando a coordenada estereotáxica, o posicionamento preciso de tratamento. A vantagem de usar o acelerador linear é você usar vários tamanhos de campo, fazer vários tipos de tamanhos de lesões. O custo, né? Você já usar um equipamento que já faz tratamento de próstata, mama, os tratamentos convencionais, não ser específico para radiocirurgia, né? E a gente fazer esses tratamentos, ou radioterapia convencional ou radiocirurgia, não tem equipamento específico para isso. Aqui o Terac 1982, adaptado para radiocirurgia, na época a cadeira que girava, né? Não era o Gentry, era a cadeira, né? E aqui um pouquinho do histórico de quem foram os primeiros. Aqui na época foi o SCAF também, foi um dos primeiros, a gente tem artigos que comprovam que ele foi, mas os livros sempre eles citam o BET, né, na Argentina. Mas a gente sabe que é um brasileiro que iniciou os primeiros casos de radiocirurgia no mundo. Aqui nos cones, né, essas máscaras estereotáxicas que faziam fracionados, não precisava colocar um aro com um parafuso no crânio da calota do paciente,
porque para ter essa precisão e esse arco estereotáxico de localização com base na tomografia computadorizada. E aqui o cone, né? Então, fazia tratamentos fracionados com essa máscara de Scott Plast e aí bem fixa, e aí o paciente era localizado estereotáxico e de forma a que pudesse fazer no dia seguinte várias frações, não só em uma, mas em várias frações. Aqui em 2008, 6EX, que a gente modificou a nossa técnica com micromultilif, e em 2010, com o surgimento do VMAT, começaram os primeiros trabalhos utilizando para tratamento convencional, e aí, com o Trubin em 2013, pouco tempo depois, a gente percebeu, juntamente com o pessoal de outros países que faziam trabalhos simultâneos, que o Trubin realmente era uma máquina para fazer radiocirurgia com precisão, né? A mesa tem precisão de 0,01 centímetro, isso é uma precisão muito grande, que nenhuma mesa de acelerador linear tem, né? O isocentro também tem uma precisão muito grande, né? E a calibração total, a gente chega até 0,04 centímetros, né? 0,4 milímetros de precisão de localização com o sistema de imagem e depois o tratamento. Então, é super preciso, né? O colimador de multifolhas que tem, ele é de 2,5 milímetros de espessura, 2,5 milímetros de espessura, né? Bem fininho, para poder confirmar lesões bem pequenas, né? Então, a gente consegue fazer isso. E um diferencial que a gente consegue agilizar e que também a gente tem que tomar cuidado na dosimetria é o feixe flatness filter free. Lembra que eu falei no acelerador linear que você tem um filtro achatador para manter a dose de radiação igual em todos os pontos? Com a retirada do filtro achatador, você aumenta a quantidade de radiação e aí você consegue aumentar a taxa de dose. Então, a taxa de dose passa de 600 para 2.400 com 10 MeV. Só que o feixe vai estar com mais dose na parte central. Então, ela fica um bicudo. Por isso, o cuidado de fazer uma dosimetria Farmer aqui tem que estar muito bem posicionada para que ela não perca uma posição que a gente possa errar 2%, 3%. Ou mais recomendado, talvez, fazer com uma câmera menor para poder verificar isso. E também verificar que com essa taxa de dose, se não vai ter perda de recombinação de íons por causa da coleção de íons na câmara de ionização, se não vai ter perda. Então, essa parte de comissionamento, de dosimetria e calibração, apesar do Trubin ser uma inovação, temos que tomar muito cuidado e fazer testes. Normalmente não temos problemas, né? Mas tem que passar para vocês que tem que ser verificado, tá? A parte de imagem, ela faz um conibin ou uma tomografia na mesa de tratamento e posiciona muito corretamente, então você faz a correção submilimétrica. Às vezes a gente faz 2 conibin CTs para ter a posição mais correta ainda, e essas máscaras remobilizam, e a tomografia. A gente fazer slices fininhos de 0,5 milímetro para que juntar junto com os registros de fusão com ressonância magnética, para onde você pode ver a lesão melhor na ressonância magnética e colocar exatamente, porque um pequeno erro no delineamento ou na fusão, você vai errar o tratamento do paciente. Então, tem que tomar muito cuidado nessa parte de delineamento dos alvos, delineamento das estruturas e o cálculo da dose. Aqui a gente usar a resolução menor, já que é tudo pequeno, a gente põe 0,1 milímetro, né? 0,1 centímetro, resolução de 1 milímetro, e o planejamento a gente faz com círculos, né? A gente fala com anéis em volta do alvo. E com isso a gente faz a otimização do VMAT, por isso que é uma mudança muito grande. A gente coloca a dose na otimização, porque é um planejamento inverso. Eu coloco a dose que eu quero no VMAT e ele dá depois a conformação do colimador multifolhas
onde ele modula a taxa de dose, modula o movimento ou a velocidade do gantry e o movimento das lâminas. Então, através do planejamento, e eu escolho a dose que eu quero, o quanto que eu quero, a prioridade que eu quero, eu consigo o resultado, e planejando com os anéis que a gente cria em torno dos alvos, a gente consegue resultados muito grandes, muito bons. Aqui a dose mostrando na otimização, e aqui o que a gente pediu para otimização, né? E aí, aqui mostrando para vocês quais os resultados. Ó, essa distribuição azul aqui está exatamente no alvo desenhado em vermelho. Pode perceber que não sai utilizando essas técnicas da Universidade do Alabama. E aqui um caso que não foi utilizado essas técnicas, ó, faltando a dose nessa alvo vermelho e sobrando dose fora do alvo em vermelho. Então, a gente consegue o quê? Poupar essa região com a dose alta, a dose prescrita pelo médico, né? A gente vê as avaliações do plano, essa técnica da Universidade do Alabama muito boa, a gente tem utilizado isso, todos os índices de conformidade, aqui tem vários índices que cada local faz, a gente usa eles todos, mas alguns a gente utiliza mais, né? A gente sempre usa o índice de conformidade, né? E porque vários índices são bons, mas também apresentam problemas. A gente tem que juntar 2 ou 3 índices para que a gente tenha resultados bons, tá? Sempre a gente tinha uma noção que, em relação ao sistema Gamma Knife, que foi fabricado pelo Lars Lexels, né? Foi construído pelo Lars Lexels, a ideia, usando fontes de cobalto presas numa cápsula, e são cerca de 200 fontes de cobalto. A gente sempre tinha melhores resultados em relação aos aceleradores lineares para tratamento de lesões, né? E hoje a gente percebe que a gente consegue, até com essas técnicas que a gente utiliza hoje aqui, que a gente aprendeu da Universidade do Alabama, a gente consegue técnicas que conseguem até ultrapassar, melhorar em relação aos tratamentos com Gamma Knife, que são equipamentos exclusivos para radiocirurgia, né? Aqui um crânio de impressora 3D, né, que a gente utilizou, inclusive, juntamente com o trabalho com o Dr. José Guilherme, né? A gente faz a nossos end-to-end, né, teste início ao fim, para verificar o posicionamento, né? E também verificar em relação à colocação de pontos de chumbinhos, para verificar se acertamos o campo de radiação, e também a gente faz com que a gente coloque câmara de ionização dentro dele, né? A gente tem possível colocar dentro dele uma câmara de ionização para que a gente possa fazer a medida de dose também, além da precisão da localização, né? A gente percebe que um tratamento de radiocirurgia, a precisão na dose e a precisão na localização é muito importante. Aqui onde fica uma lesão cerebral, onde aqui está o tronco cerebral, a lesão bem próxima, aqui a distribuição de dose, e aqui um pequeno erro de 2 milímetros, onde fica a distribuição de dose dentro do tronco e o alvo fora da radiação, né? E aqui os resultados, né? A gente percebe aqui um planejamento de múltiplas metástases, um paciente com múltiplas lesões, vocês podem verificar aqui, múltiplas lesões cerebrais, metástases cerebrais, onde foi feito um planejamento com o VMAT, com o movimento do gantry, movimento dos colimadores multifolhas e da taxa de dose, a distribuição de dose, né? Somente nos alvos, e aqui o resultado, um mês depois, sem as lesões. Então, resultados muito bons que animam a gente, e mesmo lesões muito pequenas a gente consegue tratá-las, mesmo lesões de 5 milímetros a gente consegue tratar com o TrueBeam, tá? Uma outra parte da aula agora, a radioterapia estereotáxica corpórea, o SBRT, né,
que é uma dose alta de radiação em poucas frações por múltiplos campos e guiados por coordenadas estereotáxicas, né? E a radioterapia convencional faz 2 Gray por dia, a hipofracionada 5 Gray dia, e a dose ablativa, onde os resultados são impressionantes, é acima de 8 Gray por dia, mais poucas frações, né? Mas para isso a gente precisa tecnologias, novas tecnologias para ver, e não falo só tecnologia, a gente tem que ter também equipe treinada, né? Olha a janela ótima de alcance terapêutico, né? Que onde você tem tratamento convencional, onde você consegue chegar com doses até 66 Gray, ou em tumores de pulmão, onde você tem controle de sobrevida local de 4 anos, né? De 20%, enquanto que a radioterapia com ablativa ou SBRT, a gente consegue controle local em 85%, 90% em relação, bem próximo às cirurgias nos tratamentos de pulmão, de câncer de pulmão. Então, assim, comparando 3 frações versus 33 frações, nós temos resultados impressionantes. Os avanços da tecnologia, a gente está verificando que a gente está diminuindo o número de frações, diminuindo a toxicidade, mas melhorando a chance de cura, mas também aumentando bastante os custos, né? Aqui, por exemplo, a gente, nos casos de pulmão, a gente tem que ter esses compressores ou tratamentos de fígado, a gente tem esse compressor abdominal para poder gerenciar o movimento, né, do pulmão. Ou a gente, por quê? Esses movimentos podem ser o quê? Durante o tratamento, tem o movimento interfração, né? Que é a posição do alvo, a incerteza da posição do paciente nas frações, mas é lógico, se você fazer um Cone-Beam CT, uma tomografia e pôr na posição, você elimina essa diferença de posição interfração, mas ainda você tem aquele movimento intrafração, que é o movimento do órgão durante o tratamento. Porque quando você faz uma tomografia, você verifica tudo paradinho aqui, né? Então, o coração não bate, a lesão aqui bonitinha, né? O rapazinho aqui com as mãos na cintura. E aí, quando a gente vê no caso real, com técnicas como a tomografia 4D, a gente vê que é totalmente diferente, né? São movimentos aleatórios, né? Que não são previstos e que a gente não perceberia em relação a uma posição parada, que ele teria todo esse movimento, né? Por isso, existem alguns controles ativos de respiração. Esse é o ABC, que controla a quantidade de ar injetada no pulmão do paciente, da Elekta, né? A gente vai ter em breve esse dispositivo aqui no Einstein. A gente adquiriu um outro acelerador na unidade Perdizes, né, conversa, mas também a gente aqui no Einstein, a gente tem o CT simulador com tomografia 4D, que também está acoplado no mesmo sistema, no acelerador linear, né, que faz a tomografia 4D, 10 imagens, e a gente consegue verificar o movimento do tumor e as margens necessárias que a gente precisa dar para que a gente faça o tratamento preciso. Embora a gente tenha essa precisão agora na localização, as divergências nos algoritmos, a gente sabe que aqui no país ainda muita gente não calcula com heterogeneidade, e hoje a gente já tem a ACROS, que é com correção de heterogeneidade derivada de Monte Carlo, que consegue fazer isso. Mas ainda tem outras coisas, que é em relação ao movimento intrafração. Então, aquele mesmo câmera calibrada. Agora, o que a gente tem? Aquele movimento de lâmina todo, movendo todo o movimento do órgão e como fica todo esse dispositivo, né? A gente ainda não sabe direito como comparar essas doses ainda do movimento e com aquele movimento das lâminas, tudo, né? Mas o principal é que o tratamento tem sido realizado, mesmo com trubinhas, esses peixes FFF, que são mais bicudos, mas para lesões menores, né, do que os feixes convencionais, que são planos, né? E a gente faz isso, mas de forma muito mais rápida. Um tratamento, a gente demora muito menos tempo para realizar o tratamento, né?
Então, em um tratamento de SBRT, antigamente a gente levava 35 minutos, hoje a gente vai levar 7, 8 minutos de tratamento, é muito mais rápido, né? O importante é que a gente tenha esses controles de qualidade, desde o isocentro, né, da máquina, isocentro do laser, né, isocentro do sistema de GRT, o sistema do isocentro do acelerador linear que libera a radiação, né, e isso vai partir desde o aceite, você aceitar o equipamento com a precisão grande, o comissionamento, os dados do sistema, usar os detectores corretos, né, para que cada tipo, cada ponto, fazer os objetos simuladores com as câmeras adequadas e calibração, que a gente pode verificar se a dose colocada no sistema é a mesma que está no sistema de planejamento, é a mesma distribuída no acelerador linear, né? É lógico que essas câmeras pinpoint são todas calibradas por cruzadas em relação à câmera farmer, a gente põe na mesma posição, com a mesma energia do feixe, e a gente faz a calibração, o fator de correção para cada câmera, para cada energia e para cada técnica de tratamento, né? E para cada objeto simulador. Então, a gente faz um campo de referência 10x10 com 100 unidades monitoras no sistema de planejamento e depois a gente faz isso à medida em real e verifica a diferença para verificar se está ok ou não. Filmes também são muito bons para utilizar em alguns casos, em algumas técnicas para verificar se a dose está correta, principalmente na implantação de um acelerador linear com as técnicas e as ferramentas planares que facilitam muito, como o ArcCheck, que é já específico para formatos de VMAT, né, que são utilizados, e outros que são colocados na cabeça do acelerador, já tem aquelas duas câmeras de ionização, MU1, MU2, colocar um sistema que já faça a medida na cabeça do acelerador, já existem vários, né? A gente gosta bastante da dosimetria portal, onde a gente faz a análise gama, já bem estabelecida, já colocada no acelerador linear, e que a gente consegue analisar a fluência obtida. Pode ser em vivo ou pré-tratamento, né? E durante o tratamento também existem os Dynalogs, que a gente pode, que são os logs de posicionamento dos colimadores multifolhas de cada lâmina do multileaf, e onde o acelerador adquire o posicionamento e compara com o que foi planejado, a posição atual planejada, e gera relatórios. Existem já softwares que fazem isso automaticamente e até manda para o e-mail dos físicos para saber se teve algumas divergências, se algum motor de alguma lâmina que tem que ser trocado ou não, né? Para tratamentos estereotáxicos, né, campos pequenos, detectores com distâncias de 1 centímetro são adequados para fazer radiocirurgia. Existe hoje também esses multiplanares, dosímetros planares com diodos com espaçamentos menores, como esse SRS MapCheck, que foi feito para radiocirurgia, que foi feito para SBRT, aonde você coloca no objeto simulador e faz a medida adequada para ver se não tem nenhum desvio, né? E a gente percebe que os isocentros hoje tem que estar tudo congruente, as nossas técnicas também de medidas, não só em relação às câmaras, a Farmer, que vem calibrada dos laboratórios do IRB e do IPEM, tem que estar todas com o mesmo fator em relação às outras múltiplas câmeras que a gente tem, mas tem um controle de qualidade que a gente não pode esquecer, muito controle de qualidade. Ficar verificando, monitorando, conhecer todos os seus sistemas, suas máquinas, para poder verificar se está tudo ok. E o meu entusiasmo é que os resultados clínicos, desde aquela evolução que a gente consegue enxergar do dia a dia, que é um tratamento de micose fungoide com irradiação de toda a pele, ou como esse aqui, que a gente vai acompanhando através das imagens a evolução dos casos dos pacientes, a sobrevida deles, que a gente fica muito
feliz e entusiasmado com a evolução das técnicas e aquilo que a gente consegue ajudar o paciente. E, novamente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Às vezes a gente fica por trás dos bastidores aqui, planejando, fazendo essa parte. Vocês também ficam aí na calibração dos nossos dosímetros, outros fazendo um papel, mas lembrando sempre da teoria do caos, que um bater de asas de borboleta, você pode provocar um tufão no Texas. Porque pequenas coisas você vai ter grandes resultados, e isso que a gente espera para o paciente. Às vezes aquilo que a gente demora mais numa dosimetria para conseguir implantar uma radiação de total skin, uma radiocirurgia no Trubin, que ninguém fazia, que a gente é pioneiro, a gente vai estar ajudando muitas pessoas que às vezes a gente nem imagina. Por isso que eu sempre lembro da teoria dos caos e eu sempre tento fazer o melhor possível. Obrigado. Não sei se eu atrasei muito. Não, tá ótimo. Foi ótimo, Roberto. Você vai fechar a sua apresentação agora? Você pode fechar ela, a menos que alguém pergunte alguma coisa que precise voltar, mas eu acho que não. Bom, Roberto, eu queria primeiro agradecer, dar parabéns para você, a sua palestra foi riquíssima, a divisão que você fez foi perfeita, assim, muitas informações valiosas, eu aprendi muita coisa. A gente, como você falou, a gente está no laboratório de calibração, a gente não tem noção da aplicação que é a gente entregar, da aplicação do uso de um certificado de calibração, né? E um dos objetivos da calibração é que a gente consiga se aproximar do uso mesmo, consiga fazer com que o usuário tenha uma certeza menor na aplicação. E a sua palestra, na verdade, você nos deu muitas munições aí para a pesquisa, a gente viu coisas interessantíssimas, e acho que a gente consegue trabalhar junto, desenvolvendo métodos, aperfeiçoando, para que lá na frente, quando você usa uma câmara Farmer como referência, você consiga ter uma certeza menor na transferência, ou que a gente consiga fazer alguma avaliação, a quantidade de detetores diferentes que você mostrou, eu ficava vendo e pensando que tipo de pesquisa a gente pode fazer com esses equipamentos, sempre com o objetivo de melhorar. Seu trabalho é importantíssimo, achei muito valiosa a sua apresentação, gostei muito. E tem umas perguntas aqui, algumas pessoas fizeram alguns elogios, muitos elogios, né? E as pessoas fizeram umas perguntas, eu acho que a gente tem um tempinho, consigo passar para você algumas coisas. A primeira pergunta aqui foi o Varley Ferreira Félix. Ele quer saber se você conhece a tecnologia da tomoterapia e o que você acha dessa tecnologia. A tomoterapia é um equipamento fabricado pela Accuray. Hoje só temos um equipamento aqui, que é no Vila Nova Star. É um equipamento muito bom para alguns tratamentos, né? A gente prefere o acelerador, a gente chegou a cogitar comprar, mas a gente preferiu o acelerador linear pela quantidade de pacientes que a gente pode tratar. Então, assim, em alguns casos ela não é tão relevante para o acelerador linear, em alguns pontos ela é melhor que o acelerador linear, nos casos de pulmão, quando a gente faz, em alguns casos de total Mary Radiation, talvez seja melhor em alguns pontos, tá? Mas a gente sempre, no início, quando foi entre escolher próton, entre escolher tomoterapia e acelerador linear, a gente escolheu pelo custo-benefício e o benefício para a maioria dos pacientes, seguindo o AAA. Obrigada, Roberto. Bom, viu o equipamento? Tem uma outra pergunta aqui do Luiz Antônio Ribeira da Rosa, lá do IRD, nosso colega. Ele está perguntando o que você pode falar sobre a protonterapia. Perfeito. Luiz, então, a protonterapia é um equipamento que a gente busca trazer aqui no país, né? O Einstein vai tentar buscar essa tecnologia, ninguém ainda tem planos de trazer. A gente já tem planos de trazer esse equipamento em alguns casos, ele é muito bom, principalmente para tratamentos pediátricos e alguns outros tumores, como cordomas, que são tumores que precisam muita dose e que a gente consegue proteger.
E agora a prototerapia está também sendo boa para tratamento de mama, para outros tratamentos de pulmão, e está indo resultados muito bons em relação até a outros sítios, que vai facilitar a aquisição desse tratamento. O problema é que ainda é muito caro, um equipamento desse custa em torno de 20 milhões de dólares, então a gente teria que ter um investimento de 150 milhões de reais, mais ou menos, para ter um equipamento de prototerapia. Mas o hospital talvez faça isso em breve. Mas é um equipamento excelente. Eu já visitei vários centros lá do MD Anderson, muito bom, né? Mas é importante, o mais barato é 150 milhões de dólares. E fora a manutenção. Obrigada, Roberto. Bom, outro comentário aqui, eu vou na sequência. A Lilian Bueno, que é repórter do IRD, da comunicação, ela está fazendo um elogio à comunicação do hospital. Ela diz que percebeu desde o início que a comunicação com pacientes e a comunidade disponível nos meios de comunicação do hospital, que é disponível sobre as separações da ala, protocolos, até mesmo no site. E o pessoal da assessoria divulgou muito bem. Então, ela está dizendo que vocês têm uma tradição nessa comunicação interna e externa que faz toda a diferença. Sim, às vezes a gente percebe que a gente tem que ser um dos primeiros, pelo menos a sociedade espera que o Einstein tem que sair na frente para fazer o primeiro. Por isso que a gente tentou fazer o paperless, né? A Camila Salata está aí, mas o pessoal, a gente tentou ser o primeiro para poder que outros hospitais venham atrás. A gente sabe que o paperless, né, em relação, pode ter problemas em relação a backup, a ataque de vírus, né, mas por isso a gente também tem que falar, o primeiro cuidado é backup, né? E também a gente sempre, em relação à assessoria de comunicação, eles sempre querem divulgar o que a gente faz, mesmo que às vezes a gente não tenha certeza, como no caso da pandemia, né? Mas sempre foi divulgado em relação nada político, né? Em relação, mesmo o Bolsonaro tratando aqui, a gente não falou em relação à cloroquina, não falou mesmo, então, ser apartidário mesmo em relação a essa parte, para evitar em relação a não ter efeito político em relação à comunicação também, né? Muito bom isso, muito bom. E, bom, aí tem um elogio aqui da doutora Maria do Socorro Tavares, lá do CDTN, elogiando a sua apresentação e a escolha do assunto. A doutora Linda Caldas também está fazendo está dando parabéns pela sua apresentação. Né? O doutor Luiz Antônio perguntava do TSI, mas aí você respondeu na própria apresentação. Ele queria saber se fazia o tratamento no Einstein, você já mostrou como vocês fazem, né? TSI Total Skin? TSI, ele colocou isso. Ele perguntou, mas ele mesmo já viu que você respondeu. Ele já disse que respondeu. Bom, a Valquíria Guimarães Pereira está perguntando para você se você tem observado uma maior eficácia no IORT comparado com tratamentos convencionais. Se existem artigos que reportam isso. E ela agradece também a sua palestra. Valquíria, o importante em relação a estudo do caso, né? Então, às vezes, não tem como, um tumor de pâncreas é indicado para externa intraoperatória, ou radioterapia SBRT. Então, às vezes, a gente tem que estudar caso a caso, não tem como eu falar assim exatamente se é melhor ou o estudo. O importante, no caso, é analisar, personalizada mesmo, em relação a essa parte. Não dá para afirmar que em alguns casos é melhor, mesmo nos tratamentos de mama. Intraoperatória de mama é bom para aquela paciente que mora no interior, não tem acesso à radioterapia externa e que já tenha mais de 65 anos. Mas pacientes mais jovens, a gente já evita fazer esse tratamento, porque a gente ainda não tem estudo de 10, 15 anos, 20 anos em relação a recidivas locais. Tá. E ela pergunta se tem artigos que falam sobre isso, tem? Tem sim, mas eu recomendo que seja via médico. Tá. Um serviço que tenha, né, intraoperatória, né, que tenha disponível. Tá certo. Mas existem sim artigos em relação a isso. Bom, a Camila Salata também, da CNEM, está agradecendo, né, suas palestras, e ela quer saber qual é a incerteza que você obtém na medida com a SL para o TBI,
Você tem essa... Perfeito, Camila. Deixa eu te falar o que a gente faz. Obrigado aí pela pergunta. Em alguns casos, eu faço a calibração do OSL via relativo. Então, eu coloco vários com várias respostas iguais, coloco e faço relativo. Então, eu sei que o raio central é ok, e aí eu consigo verificar se na cabeça está sendo menor. Quando eu quero a dose correta, eu calibro individualmente cada OSL. A gente percebeu que a resposta do OSL também, o pessoal lá do Memorial falou que usa uma vez só e joga fora. Mas a gente percebeu que a gente não pode fazer isso, né? Então, a gente vai vendo que a resposta do SL vai mudando. Então, a gente sempre tem que estar comparando em relação a essa medida, tá? Mas se a gente não usasse uma única vez, seria melhor. Mas o fato de querer economizar, a gente acaba tendo esses probleminhas em relação à resposta. Porque eu teria que fazer a dose no SL e acompanhando todos do mesmo valor e fazer a mesma dose associada com o outro que está sendo irradiada e verificar as duas respostas. E sempre fazendo um fator de conversão para ter uma precisão melhor, tá? Por enquanto, a gente não está precisando dessa precisão ainda no TBI e no TSI, tá? Gente, por isso, para a gente 10%, 5% tá bom. Tá. E ainda a Camila mesmo quer saber se vocês estão aplicando o protocolo TRS 483 para campos pequenos. Foi o último documento publicado pela agência. Quando a gente comissionou nossos aceleradores, a gente já aplicava essas ideias, né? Apesar do TRS 483 foi em 2017, a gente já aplicava várias ideias antes para poder verificar os fatores output de campos pequenos mais corretamente, porque senão a gente teria aqueles mesmos acidentes que ocorreu na França. Nesses casos, quando você não tem detectores para poder fazer e comparar a medida, a gente prefere usar o Golden Bean Data, que é um padrão, e colocar o valor do Golden Bean Data, né? Que pelo menos a gente sempre pediu uma referência para os fabricantes do valor do tamanho de campo. Tá bom. Bom, aí tem uns elogios, o Luiz Antônio Ribeira da Rosa agradece, tá? Dando parabéns. A Luísa Freire de Souza também dando parabéns para você. José Humberto Lira Pontes também, muito parabéns, muito boa apresentação. Aí tem uma pergunta, o João Henrique Raman, não sei como fala, ele quer saber nos controles de qualidade, que dosímetro clínico você emprega? Olha, um dos fatores que a gente faz o químico é o Freak, né, gel, que a gente gosta de usar muito bem ele no sistema 4D, com movimento, porque aí a gente consegue ver a distribuição de dose no 4D. Essa seria uma das coisas melhores em relação a isso, para verificar a dose. Mas poderia ser aplicado em outros também, sem problema nenhum. Em relação a testes end-to-end, a gente aplicou alguns dosímetros químicos também, o Freak Gel, para isso, tá? Só o Freak Gel que a gente utilizou. Bom, a última pessoa que interagiu foi a Sara Tanimoto Sarau, que também está dando parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Obrigado, Sara. Obrigado, pessoal. Hein? Olha, essas são as perguntas, não tem mais nenhum comentário, nem perguntas. Você quer falar mais alguma coisa para encerrar? Não, queria agradecer a todos aí, agradecer aí, doutor José Guilherme, doutora Maria da Penha, aí, por terem me convidado. Fiquei muito feliz de mostrar um pouquinho aqui do que a gente faz com os fatores e os dosímetros que a gente utiliza. Era essa para mostrar para vocês como a gente trabalha e até que vocês têm nos ajudado e verificar a importância que vocês têm ajudado nos pacientes aí. Eu que agradeço. A sua palestra foi muito enriquecedora, foi ótimo. A gente agradece a sua disposição, né, de ter vindo, de ter falado com tanto entusiasmo, realmente. Foi muito legal. Foi muito legal, gostei muito, agradeço você, agradeço. A gente teve um público bom também aqui, ó, tinham 75 pessoas assistindo, achei bem legal, colegas de perto e de longe, esse tipo de evento proporciona isso, né? O alcance é enorme. Acho que essa é uma coisa que a gente pode deixar para os próximos, que é alguma coisa online, embora longe, traz todo mundo para perto. Exatamente.
Obrigada. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Penha, minha parceira de longos tempos, né? Ao Sakuraba também, pela orientação que nós tivemos com o Richard. Obrigado pela essa palestra sensacional. Se for ver, ou seja, o único palestrante falou e nós temos inúmeras perguntas, e se a gente não bloqueasse, ter muito mais perguntas, tá? Então, muito obrigado e agradeço muito e espero que vocês tenham curtido essa nova forma de a gente fazer o encontro científico. Obrigado, Roberto. Obrigado, Penha. Agora eu vou chamar a Estela, né, que vai ser a coordenadora da próxima sessão.